Sem muitas delongas, nós vamos receber dois convidados que participarão de um painel especial sobre economia criativa e o papel do audiovisual como motor desse movimento. De um lado, uma gestora com ampla experiência no setor público e cultural, e do outro, um professor formado em Direito, historiador da nossa cidade, e uma das vozes mais atuantes quando o assunto é cultura e transformação urbana. Recebam com muito carinho Márcia Andrade e Gabriel Azevedo. Boa tarde, pessoal. Um grande erro da descrição. Nunca fui de setor público. Grande experiência no setor público. Nunca trabalhei em nenhum setor público diferente do Gabriel. Mas eu sou aqui gestora de economia criativa do P7 e gestora de educação executiva do IEL. E vou falar um pouquinho do P7, vou falar um pouquinho, da economia criativa. E muito obrigado por vocês estarem aqui, em nossa casa, no primeiro hub de economia criativa do Brasil. Obrigado, viu, Gabriel, também por compartilhar esse painel aqui com você. É uma honra estar com uma pessoa tão ilustre como você. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu também fui apresentado com a ausência de uma característica que eu considero muito importante. Eu passei horas da minha vida encarando uma tela, editando em Final Cut e Adobe Premiere. Horas, madrugadas adentro, cortando, editando, além de gravar material, produzir material, ser graduado em publicidade e propaganda e iniciar campanhas políticas numa era em que a gente gravava em DVD, colocava numa torre de computador, convertia o arquivo para WMV e subia na sequência para uma grande novidade chamada YouTube, que estava surgindo no ano de 2006 para as campanhas presidenciais. Então, eu fui um cara que, pela primeira vez, colocou um presidenciável falando com o Orkut e com as pessoas que estavam começando a descobrir o Facebook. E eu até tinha bolado um papo para ter com vocês ali em cima, porque me foi pedido falar sobre a história desse espaço icônico. Mas eu senti que eu devia falar completamente diferente para os meus colegas de profissão, que, diante desse momento tão repleto de inteligência artificial e novidades de mercado, podem se inspirar em duas figuras de Belo Horizonte que nos fazem pensar que o papel de vocês é muito maior do que ganhar curtidas e compartilhadas, mas representar e registrar uma era. Para quem não conhece, eu vou deixar aí a dica para seguir no Google, porque eles não têm mais perfil no Instagram, uma vez que já nos deixaram há muito tempo, mas o nome deles é Câncio de Oliveira e Wilson Batista. Hoje, quando vocês querem fazer uma foto aérea da Praça 7, vocês têm à disposição um drone. O senhor Wilson Batista precisava se amarrar nas asas de um avião, pedir para o piloto enquadrar essa aeronave na direção da Avenida Afonso Pena, para que, num take, ele fizesse uma foto aérea do cruzamento da Avenida Afonso Pena e Avenida Amazonas e revelasse para as pessoas que moravam em Belo Horizonte o quanto é incrível ver essa cidade de cima. Na minha sala de jantar, há uma foto incrível feita pelo Wilson Batista, mostrando o perfeito eixo de duas grandes avenidas da nossa cidade. Ele não era só um videomaker ou um fotógrafo, ele era o olhar que registrou a capital mineira de modo a eternizá-la. Cada um de vocês aqui não sabe exatamente em que momento vocês estarão displicentemente fotografando alguém, ou algum bairro, alguma rua, para que daqui a algumas décadas isso esteja na sala de jantar de alguém. Vocês não fazem ideia do quanto vocês podem estar registrando um futuro momento
ou algo que vai ser fundamental na história da nossa cidade, simplesmente por sacar uma câmera e, numa tarde qualquer, registrar algo que está acontecendo. Muito mais do que os eventos oficiais, mas aquilo que nos escapa como cena do cotidiano. Também na minha sala de estar, há uma foto do Câncio, feita a partir da Avenida Amazonas, em que ele pega, no mesmo ângulo, um jovem engraxate, um jornaleiro, um senhor entrando num bonde, um casal que descia a Amazonas, gente comprando ingresso para assistir os filmes no Cine Teatro Brasil, e uma faixa escrita à mão, onde se lia: o prefeito Américo René Giametti saúda o presidente Getúlio Vargas e o governador Kubitschek. O dia era 12 de agosto de 54, 12 dias antes do Getúlio meter uma bala no peito, depois da última viagem oficial que ele fez para fora do Rio de Janeiro. Eu não sei se o Câncio sabia tantos elementos que ele ia fotografar num só take da Praça 7. E vocês que estudam e conhecem a importância dos equipamentos e o quanto é refinado ter um olhar, não deveriam temer a inteligência artificial, porque ela não cria absolutamente nada. Mas, se vocês abrem mão de apurar a sensibilidade do que vocês estão registrando, muito pressionados, vez ou outra, por conta do mercado e pelo que as pessoas querem ver publicado nas mídias sociais, vocês vão abrir mão de entregar não o que elas querem, mas o que elas precisam. Isso é muito importante hoje em dia. Muita gente tenta me convencer de que eu preciso isso ou que eu preciso aquilo para ter mais relevância online, para ter mais engajamento e para ter mais apoio. E eu sempre respondo: eu não quero mais cliques, compartilhadas ou engajamento. Eu quero que a cidade que eu sonhe um dia seja possível, e eu não sou alguém responsável por entretenimento. O que eu faço é política. São coisas muito distintas e que andam sendo confundidas. Quando eu venho aqui e mudo completamente, realmente, o que eu ia falar para dizer para vocês, é que hoje vocês são os olhares que estão registrando a Belo Horizonte, a Minas Gerais, o Brasil, o mundo de 2025. E numa era tão rápida, Márcia, parece que isso não vai perpetuar-se. Pelo contrário, se os filmes do Câncio estão todos guardados, e eu estou fazendo um trabalho de separar isso com a família dele, filmes, Kodak, né? Já avisei o patrimônio da cidade e ninguém liga. Cada uma daquelas fotos pode ter alguma coisa que alguém ainda não sabe. Então, vocês não têm o drama do perder, porque está tudo digital. Mas, justamente por ter tanta abundância de digital, faça como se não fosse importante prestar atenção no detalhe, porque está sempre ali. Então, para começar essa nossa conversa, tem duas coisas que eu quero deixar para a gente encaminhar aqui. Entender o espaço que vocês estão registrando e o tempo que vocês estão registrando é muito importante. Lá em cima, enquanto eu estava na mesa esperando, algumas pessoas passaram e foram me cumprimentando. Teve uma senhora especificamente que me divertiu bastante, falou: eu acho que já te vi em algum lugar. E tem acontecido isso bastante, sobretudo nos ônibus da cidade. Eu adoro quando chega alguém e fala: eu acho que já te vi em algum lugar. E eu gosto de inventar. Falo, talvez eu sou garçom, talvez no meu bar você tenha ido lá. A pessoa falou: talvez, foi isso. É. E uma senhora chegou lá de cima e falou assim: eu nunca tinha visto a cidade daqui, né? E dali de cima, né, muita gente talvez entenda melhor o que é Belo Horizonte e entenda o que quer dizer o Cine Teatro Brasil, o Banco Mineiro de Produção, o Banco Hipotecário, o Edifício Helena Passig, Joaquim de Paula, Clemente de Faria, Júlia Nunes Guerra, Rua Rio de Janeiro, Avenida Amazonas. Então, assim, vocês serão profissionais muito melhores e insubstituíveis
se vocês tiverem uma noção do que vocês estão vivendo e fotografando. Simplesmente passar pelos lugares e registrar, Sebastião Salgado já nos ensinou, não vale a pena. Né? É preciso não só perceber onde está, como transformar. E o segundo recado é que a fotografia, o filme, isso tudo que eu amo e amo muito, né, por ser publicitário, ser jornalista, é uma maneira de mostrar para as pessoas o mundo. Né? A foto que você faz, aquilo que você publica, o corte, pode dar uma intenção completamente diferente a depender do ângulo e da luz. Então, com essas duas objetividades aqui, com esses dois objetivos, eu começo essa conversa que eu mudei completamente, porque achei que ia falar sobre a Praça 7, o centro, mas eu estou me vendo entre iguais, levemente aposentado que estou, porque, né, passei a fotografar menos do que ser fotografado, mas acreditem que ter a noção que vocês têm do quanto é importante uma fala, um corte, ajuda muito pessoas como o Gustavo Belém, que vez ou outra me grava, né, e me edita, que eu tenho que ter uma fala de 10 segundos, ou de 15, ou de 30, para facilitar a vida do editor. Então, são esses dois começos, viu, Márcia? Isso. E eu não vou deixar a piadinha, é difícil compartilhar que painel, né, gente? 10 minutos falando, eu nem comecei a perguntar. Então, assim, conversar com gente competente, político, dos bons, né, dá nisso, mas um resultado muito bom. Obrigado, viu, Gabriel? Mas é isso. O Gustavo também, quando me chamou, né, ele colocou algumas pautas para a gente conversar. Primeiramente, é falar assim, Márcia, nós estamos aqui no ambiente do P7 Criativo. Ô, gente, alguém que não sabe por que o P7 chama P7? Não sabem? Quem não sabe, tem alguma ideia? Do 7P, P de quê? De Praça 7, tá, gente? É isso o tempo inteiro aqui, né, que o Gabriel está falando. Então, eu vou falar um segundinho, que o P7 é o primeiro hub de economia criativa do Brasil, e ele foi criado por 5 entidades, FIENG, SEBRAE, CODENGE, Fundação João Pinheiro e o governo, que há 8 anos atrás pensaram assim, gente, temos que repensar a nova indústria de Minas, porque nós somos muito dependentes do minério. E fizemos um benchmark e vimos que as indústrias criativas foram as indústrias que mais estão crescendo no mundo. No mundo, gente. Vocês sabem qual é a indústria que mais cresceu ano passado? Mais que automobilística, siderurgia? Alguém consegue sacar aí? A indústria que mais cresceu? De games. A indústria de games. Infelizmente, o Brasil está lá embaixo, está engateando em relação a games, né? De capacitação. Quem começa a capacitar, começa a criar um jogo, vai para a Malásia, vai para os Estados Unidos, vai para a China. Né? E aí, falou assim, gente, vamos criar em Minas um hub para a gente trabalhar a indústria criativa. E audiovisual é um dos segmentos da indústria criativa. Agora, outra pergunta. Quem aqui conhece o P7? Quem ficou conhecendo o P7? Ainda bem que poucos levantaram a mão, sabe por quê? Porque tem gente que acha que vir só o NIE, no 25º andar, conheceu o P7. Tem gente que acha que só vir nesse espaço, que a gente chama de museu, conheceu o P7. Mas o P7 Criativo são 25 andares de indústria criativa. 25 andares que nós temos startup, pequena, média e grande, empresas conectando e fazendo negócios. Tá? A gente tem aqui um laboratório aberto, a gente tem núcleo de design, a gente, nesse momento, está tendo um grande evento no FIENG Lab, com assunto de inovação, com grandes indústrias, com aceleração de negócios. Então, aqui, o P7, que o Gustavo pediu para eu explicar um pouquinho, né? O P7 é esse hub de indústrias criativas que a gente tem como objetivo desenvolver as indústrias criativas. E, claro, dentro delas, audiovisual. E eu quero te fazer uma pergunta, Gabriel. E qual a importância que você vê do audiovisual para BH, para Minas Gerais, para o desenvolvimento econômico, né, de Minas? O que você vê como... Você começou falando do audiovisual, né, mas o que você vê como importância? Turma aqui conhece o Humberto Mauro? Já ouviram falar, né, da figura? Tem Não pessoalmente, né, gente? Já ouviu falar. Não, até porque teriam conhece? que ser, né, psicografar o encontro aqui com o Humberto Mauro. Por que eu perguntei isso?
quando eu era criança, estava no Instituto de Educação, me mostraram aquele filme com aquela musiquinha maravilhosa assim, ó. Tava velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal, a mosca na velha, a velha fiar. Já ouviram todo mundo ou eu estou muito velho? Já. Médio. E aí, depois eu fui ver uma entrevista do Humberto Mauro falando o quanto deu trabalho para ele fazer aquela coisa simples de uma senhora balançando e conseguir equipamento, não sei o que e tal. Mas o quanto aquilo o satisfazia, porque ele estava projetando o lugar que ele amava para além de si próprio. Saiu, semana passada, um índice da Oxford sobre cidades globais. São 1.000 cidades avaliadas, ok? E entre essas 1.000 cidades avaliadas, nós temos 7 cidades brasileiras. Belo Horizonte não figura na lista. Dessa daí, né? Nós estamos em outra lista, BH está em quarto. Ah, mas deve ser uma lista de engarrafamento. Pior Nós estamos em né? quarto lugar no planeta, chegando rumo ao terceiro. Nós estamos... Não, Belo Horizonte não está na lista, sobretudo por várias questões. Eu vou pontuar 3 que eu considero que são importantes para a área que vocês estão fazendo. Primeira coisa que Belo Horizonte não figura na lista e que a gente perde para 1.000 cidades, para a capital do Vietnã. Nós temos a capacidade de formar as pessoas. Vocês não vão ter exatamente um problema em encontrar uma escola de audiovisual em Belo Horizonte, ok? Mas, uma vez formados, o mercado talvez os puxe para fora da cidade. Isso. Por salário, por oportunidade. E eu já escutei várias vezes, né? Por que São Paulo? Por que o Rio? Por que Nova York, Paris, o que seja? Então, ou seja, a primeira coisa que eu considero muito importante de criar um ecossistema de audiovisual na cidade de Belo Horizonte é porque nós precisamos reter talento. Nós precisamos que a cidade seja utilizada para gravações, para produções, para estúdios, e não que as pessoas que a gente forme aqui se vão. Então, esse é um primeiro ponto que eu considero que o audiovisual é fundamental, porque ele precisa... Porque, gente, uma coisa, sempre que vocês estiverem ouvindo, sobretudo político, né, que fala do sovaco para caramba, qual que é o dado? Qual que é o indicador? O que, é que você está buscando? Então, assim, ó, Global Index da Oxford University. Ela mede 1.000 cidades e mostra o que, que as cidades têm de bom e não têm. Belo Horizonte não está lá. Ela não entrou em nenhum dos indicadores. Então, um que me chamou a atenção, que a gente está muito atrás, é quem se forma aqui vai embora. No direito, no audiovisual, na medicina. Então, nós precisamos criar ambiente de retenção. E eu acredito que o audiovisual tem aqui muito potencial por várias razões para reter. Não só reter, mas trazer pessoas que se formaram e falaram, não, eu vou para Belo Horizonte. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que Belo Horizonte não entra nesse índice global? Pô, não é possível que a nossa economia é assim tão pequena em comparação a 1.000 cidades. Não, nós temos um PIB, inclusive, que é maior do que várias dessas 1.000 cidades que estão nesse indicador. Porém, um PIB frágil. O que é um PIB frágil? Muitos dos nossos indicadores econômicos aqui são de serviço. Pessoal, um dos meus maiores temores como cidadão e como político é ver que várias das pessoas que estão trabalhando no nosso entorno aqui, ó, caixas, atendentes, papapá, vão perder o seu emprego em 5 anos. Não mais que isso. Não vai existir um caixa. Basta andar pelas ruas de Nova York, de Paris, de Londres, e não existe a ideia de você pegar um produto na prateleira e ter que mostrar para alguém, essa pessoa registrar um preço e você pagar. Não existe isso. Não vai existir frentista, não vai existir um conjunto. Mas eu duvido muito que, mesmo com toda a inteligência artificial, criação, arte, vai tomar um baque tão grande. Claro, a gente entra em qualquer aplicativo de inteligência artificial e produza uma imagem tal. Isso substitui o famoso sobrinho, né? Na minha época de publicidade, o nosso maior amigo, maior adversário era o sobrinho, né? Não, é porque eu tenho um sobrinho que faz a valor tal. Isso quebra qualquer publicitário, fotógrafo, editor, né? Sempre tem alguém que vai fazer um serviço de merda
vai cobrar, obviamente, pouquíssimo e vai desvalorizar o seu trabalho. Se você oferece algo de qualidade com criação, você está botando o PIB de Belo Horizonte numa situação não frágil. E o terceiro ponto, e aí vem com esse indicador e vem também com um pouco do meu sentimento, é que lugar entre as cidades brasileiras a gente quer para BH? Né? Onde é que a gente quer ver Belo Horizonte? Esse indicador de Oxford cria 8 tipos de cidades. Não vou aqui gastar muito tempo. Mas não dá para a gente querer Belo Horizonte ser uma cidade industrial. Do seu ponto de vista de indústria pesada, não é o caso. Né? Mas dá para a gente falar de gastronomia? Não tem a indústria pesada, mas a indústria criativa. Sim, não. Quando eu quis dizer, eu estou falando. A pesada. Desenho animado, pesada. chaminé, né? A indústria pesada. Digo assim, querer ser Betim e atrair a Fiat para cá é um equívoco, né? Do seu ponto de vista e tal. Mas quando eu falo de indústria, por exemplo, gastronômica, eu não consigo ver a indústria gastronômica de Belo Horizonte sem vocês. Eu não consigo imaginar que o meu bar, todos convidados, logo ali na Afonso Pena com Álvares Cabral, vai vender se eu não conseguir produzir uma excepcional foto do meu coquetel, um bom registro do prato e uma boa captura do show. Por quê? Porque não é sobre a experiência de ingerir alimento, mas sobre a experiência visual, do desejo, tratada, né? Do desejo. Você tem desejo Então, assim, de ir lá. se Belo Horizonte quer se figurar como uma capital que tem gastronomia, experiência, turismo, recepção, carnaval, festivais, música, e eu acredito nesse potencial da nossa cidade, estou vendo o Igor lá de longe, é isso? Batalha era? Igor, né? Igor, é você aí no fundo? Esse é um que fica sempre aqui no centro, eu vejo ele percebendo a cidade aqui o tempo todo. Se a gente quer ser uma cidade que se vende enquanto imagem, como fazer isso sem vocês? Né? E não adianta entrar lá no chat e pedir, por favor, faça uma imagem da Praça 7 à noite. Vai ser aquela coisa gororobenta, ao invés de vender um produto de alta qualidade, porque as cidades elas precisam se vender. Então, esses são os 3 principais motivos. Isso, Gabriel. E como que países se transformaram através, né, do audiovisual, a Coreia do Sul. Né? O que é a Coreia do Sul hoje? Hoje, meu sobrinho, toda criança, todo adolescente sonha em quê? Em ir para a Coreia, visitar a Coreia, porque a cultura, gente, a cultura da Coreia está espalhando pelo mundo inteiro. Olha, se fosse o Brasil. Antes nós tínhamos as nossas novelas que iam aí para Portugal, iam para a Espanha, e cada vez menos estão indo, né? E cada vez mais como que chama aquelas revistas e as músicas e os K-pop. K-pop são músicas, mas as novelas são né? doramas e está se espalhando por um mundo inteiro. Né, não só pelo Brasil, e transformando um país através de políticas que foram feitas mais de 10 anos atrás, né, incentivando o audiovisual do país, e isso gerando, né, porque o audiovisual ele interfere, conforme o Gabriel falou, ele interfere em vários segmentos da indústria criativa, né, gente, no turismo, na gastronomia, na moda, nada, né, se é divulgado se a gente não tem um bom audiovisual. E a gente queria também, né, isso que você falou, né, Gabriel, já que a gente não tem praia, a gente não tem indústria forte, a gente está querendo fortalecer BH com as indústrias criativas. E o P7, a gente fica muito feliz que, nos últimos 3 meses, nós recebemos 2 produções de filme aqui no P7. Então, vai ser lançado ano que vem Maria, a Rainha Louca, que a produção ficou aqui no P7, eles gravaram em Sabará, gravaram em Fazenda, maravilhoso que vai ser esse filme, entre aspas, verídico. E também a segunda versão do Acredite, um Espírito Baixou em Mim. E a gente incentivando com espaço, incentivando, né, com conexões. Então, a gente fica muito feliz por BH estar voltando esse movimento, né, desse audiovisual aqui em BH. Porque, por exemplo, você falou da sua formação, eu sou psicóloga, mas sempre trabalho em outras áreas. E eu já fui, alguém não sei se já conhece, o Secoteg, que tinha uma escola técnica de audiovisual.
há 15 anos atrás. Eu era diretora do audiovisual da Escola Técnica do Senai, que era design gráfico e audiovisual. E, em Minas Gerais, o que acontece? Essa escola fecha. E, recentemente, fui convidada para o Senai, num grupo, para ir na inauguração da Escola Senai de Audiovisual, que está acontecendo agora lá no SESI Minas, no Teatro SESI Minas, a nova escola de audiovisual. E a fala de todo mundo, assim, pela primeira vez a Escola de Audiovisual abre curso aqui em Minas Gerais, e eu fiquei tão chocada, porque o próprio Senai, que nós tínhamos há 15 anos atrás, apagou a história de um curso de 15 anos e está lançando como se fosse algo novo. Né? Então, assim, esquece a nossa história, ou deixe de continuar. Então, chega, né, não só nova presidência, nova coordenação, apaga uma história e recomeça outra. Né? A gente fica reinventando a história ao invés de agregar. E eu estou falando do audiovisual por isso mesmo, né, que a gente está voltando agora eu estava conversando muito com o pessoal de Portugal, da produção, estava fazendo Maria, a Rainha Louca, que eles ficaram aqui 5 meses no P7 Criativo, e eles falaram realmente como estava difícil conseguir mão de obra mineira, mas eles fizeram de tudo para só contratar mão de obra mineira. Eles fizeram de tudo para ter resistência a não contratar os paulistas, os cariocas e não ir para lá. Então, isso é uma força que a gente também nós demos, a gente fez as conexões com os sindicatos, fizemos toda a força para a gente valorizar a nossa mineiriça aqui do audiovisual. Legal. Nisso tudo que você está falando aí, queria fazer uma pergunta de curiosidade aqui para cumprir um pedido do Gustavo em relação a esse espaço. Alguém sabe quem foi que coordenou as primeiras fotografias feitas em Belo Horizonte, aqui entre vocês? Alguém, chutem. Quem imagina por que foram feitas as primeiras fotos na cidade? Algum voluntário? Assis, coitado do Assis, ele nem estava vivo ainda. Fala, Bruno. Uai, mas quem sabe? Hã? Não, o Câncio ainda não tinha chegado. Eu não sei, a pergunta é quem ou por quê? Quem e por quê? Quem eu não sei, mas talvez pela... Mas a pergunta é quem? Aqui, 0 para ele. Né? É quem? É quem? Vou dar uma dica. Fica de pé que eu fico mais empolgado. Vocês imaginam, então, assim, ó. Vamos lá, Márcia. Qual que era a cidade mais próxima que existia? Vamos lá, né? Então, 1700 e pouco, todo mundo começando a desbravar os minérios aqui em Minas, um sujeito chamado João Leite da Silva Ortiz escolhe esse lugar para fazer um pasto. Curral del Rei. Esse curralzinho del Rei, ele começa a se modificar ali pertinho da Igreja da Boa Viagem. Por muito tempo, é tipo uma Vila Hobbit de Minas Gerais. Vai ficando igualzinho, tal. Até que lá no Rio de Janeiro eles fazem a República em 89, e quando foi 1890, a turma do Curral del Rei fala assim, pô, mas a gente não quer ficar chamando Arraial do Curral del Rei. Não tem mais rei, a gente quer outro nome. Aí começou uma grande briga na cidade, tipo Lula e Bolsonaro, para qual seria o nome. E aí tinha a turma novista e a belista. A turma que queria chamada Novo Horizonte e a turma que queria chamar Belo Horizonte. E o pau quebrou, até que eles sentaram perto do governador, e o governador decidiu que esse arraial se chamaria Arraial do Belo Horizonte, em 1890. Mal sabia o Arraial do Belo Horizonte que, por conta da República, ia vir uma Constituição, em 1891, que delegaria aos estados competências para criar suas próprias constituições. Então, Minas Gerais criou uma Constituição própria, e nessa Constituição colocaram um artigo dizendo o seguinte: nós teremos uma nova capital. Mas onde vai ser essa nova capital? As pessoas ainda não sabiam. Então, foi se fazendo uma votação, e surgiram 5 opções para construir essa nova capital: Barbacena, Juiz de Fora, Várzea do Marçal, Paraúna, e encaixaram uma 5ª opção, que ninguém imaginava que teria chances, o Arraial do Belo Horizonte. Procederam, portanto, à votação. E o engenheiro contratado, o Arão Reis, ele tinha absoluta certeza que ele ia conseguir implementar o plano dele em Várzea do Marçal, um grande espaço próximo a São João del Rei. Mas o clima em Ouro Preto ficou tão pesado porque os ouropretanos estavam putos da vida com a ideia da capital deixar de ser lá,
e eles botaram bombas para explodir o local de votação, transferiram a votação para Barbacena. Algumas pessoas se atrasaram e, faltando pouquinho para o prazo, por volta de meia-noite, 2 votos a mais deram uma vitória para o Arraial do Belo Horizonte. Por 2 votos apenas, 2 votinhos, escolheram o Arraial do Belo Horizonte como espaço onde seria construída a nova capital de Minas, que não se chamaria Belo Horizonte, se chamaria Cidade de Minas, construída em cima do Arraial do Belo Horizonte, antigo Arraial do Curral del Rei. Quando essa obra começou, o Arão Reis chamou 2 pessoas muito importantes que dão nomes de ruas aqui, para quando vocês passarem, nunca mais se esquecerem. A Rua Arão Reis, que é o carinha que foi responsável, fica logo ali, né? De um viaduto, o viaduto de Santa Teresa, né? Até o viaduto da Floresta. Aquela é a Rua Arão Reis. Então, o engenheiro não foi exatamente muito bem homenageado, é uma rua muito pequititinha, mas está lá o nome dele. E tinha um cara que brigou muito com esse engenheiro, Saturnino de Brito, que dá nome a outra rua aqui perto da rodoviária, porque ele falava com Arão Reis o tempo inteiro: Márcia, cara, não inventa de colocar os rios encaixotados nessas ruas em ângulo de 45 graus e 90 graus. Faz a cidade desenhada no entorno dos rios, porque não faz nenhum sentido sem encaixotar curso d'água. Eu diria que o Saturnino tinha alguma razão, mas o Arão não ouviu. E aí veio um terceiro personagem do Rio de Janeiro, e aí te conto a resposta. O fotógrafo? Também. Engenheiro, fotógrafo, geógrafo e um conjunto de coisas. A principal tarefa desse sujeito era o seguinte: 40 anos antes, lá na Espanha, um engenheiro chamado Alfonsín Cerdá fez um plano de ampliação de Barcelona, desenhando esse plano com ruas completamente ortogonais, ou seja, que se parecem com um tabuleiro de xadrez. Lá em Nova York, os fotógrafos adoram fazer o registro do Manhattan Edge. Todo mundo sabe o que é o Manhattan Edge? É quando o sol nasce e se põe em ângulo que se equilibra com as ruas de Manhattan, porque elas são todas muito retas. Então, na hora que o sol está se pondo lá no cantinho, alinhado, dá aquele laranjão que invade uma rua inteira e as fotos ficam lindas. Pois é, em Barcelona, as ruas têm esse formato, todas quadriculadinhas. Além de Barcelona, tinha uma outra cidade, lá nos anos 1850, que estava demolindo tudo e criando grandes avenidas com grandes boulevards. O prefeito era o Barão de Haussmann, Paris. Então, avenidas enormes, muito cheias de árvores. E a própria Nova York, que estava se expandindo na direção norte da ilha, falou: nós não podemos crescer tanto sem ter um parque central no meio de Manhattan para fazer a cidade respirar. Então, somem essas 3 ideias: uma cidade baseada num desenho quadriculado, com grandes avenidas transversais cheias de árvores e um parque no meio. Vocês terão um desenho de uma capital planejada para um Brasil ainda colonial, com grandes avenidas transversais, tipo a Amazonas e a Afonso Pena, ruas quadriculadas, como a Rio de Janeiro, e um parque no meio de tudo, o Parque Municipal. Só que qual que era o desafio de fazer isso aqui em relação a fazer isso em Paris, Barcelona ou Nova York? Alguém chuta? O terreno. Resolveram botar a planta de Paris, Nova York e Barcelona entre montanhas. Como é que você coloca uma estampa quadriculada em algo que é assim? Os romanos já sabiam, existe um equipamento quase de tripé, em que você pendura uma cordinha e mensura ele na direção de outra cordinha para saber que, se mesmo com o terreno em declive, a rua está sendo reta. E chamaram o cara mais especializado em fazer isso no Brasil, o nome dele era Raja Gabalha. E eu acho uma ironia do destino que a avenida que leva esse homem seja tão tortuosa. Porque se tinha uma coisa que ele era tarado em fazer, era em fazer ruas retas. Mas ele não recebeu o nome aqui. E qual foi a outra tarefa do Raja Gabalha durante a construção da cidade? Fotografar.
Ele criou a primeira comissão de fotografia de Belo Horizonte para registrar o trabalho dos operários, dos encanamentos, das redes de esgoto, dos primeiros plantios de árvore da cidade. Vocês já viram esse estoque de fotos? Não, e nem a cidade. Porque está tudo guardado e encaixotado. Olha que coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse acervo enorme de fotos que foram feitos de um cotidiano tem um interesse para a cidade, Márcia. Volto a me sentar, porque eu me empolguei. Tem um interesse grande para a cidade, por quê? Porque ele não era só o engenheiro, ele estava preocupado em registrar. Eu estou chamando a atenção desse negócio para vocês mais uma vez, no sentido assim, tem muita coisa rolando no nosso cotidiano, no dia a dia, que não está sendo registrado. E eu acho uma ironia, porque é uma época em que todo mundo tem um celular e pode se postar, e pode fazer as coisas acontecer, mas não há uma curadoria da cidade. Hoje, quando eu estava lá de presidente da Câmara, agora eles fecharam isso, mas eu tinha criado lá um espaço cultural para valorizar artistas, fotógrafos da cidade. Uma coisa que vocês, enquanto setor, deveriam pedir do poder público e sugerir para a prefeitura, para a Câmara, é porque vocês precisam de uma coisa que sempre motivou Cartier e qualquer outro que vocês forem pensar a fotografar. Ter um lugar para exibir. Um lugar real, lugar de mostras, vídeos, fotos. Eu sinto que, eu falo isso com os meus amigos atores, né? Não adianta viver só de publi. Não dá para usar todo o talento apenas no viés comercial. É preciso dar uma vazão artística e fazer com que essa vazão artística venha para o público, venha para os espaços de exposição e de galeria, porque, ao aprimorar o olhar com o viés da arte, certamente isso vai turbinar também o viés comercial, produtivo, publicitário de todo mundo. E, Gabriel, eu acho que isso é parte de uma questão de cultura. Eu acho que a gente tem que começar isso, a visitar museus, a participar de exposições. É desde criança que você gera, igual os europeus, americanos, aquela vontade, aquele olhar. Eu vou te dar falar uma coisa que eu estou bem triste com o audiovisual. Eu, entusiasmada, eu faço que 1000 coisas aqui no P7 e criei o Cine P7. Tá? Então, nós temos aqui um auditório, 100 lugares, acústica maravilhosa. Eu falei assim, gente, o povo no centro, né? Às vezes não tem onde parar. Criamos aqui a última sexta-feira, no horário do almoço, o Cine P7. Fiz parceria, consegui, né, autorizações dos filmes, super bacana. Inauguramos, adivinha quantas milhares de pessoas? Nenhuma. Nenhuma! Gente, aí a gente colocou cartaz lá embaixo, divulgamos nas redes sociais, o segundo, né, Cine P7, com filmes, porque tem que ser curtas, não pode ser um filme de 2 horas, ninguém hoje mais tem, né, um horário grande de almoço, vamos colocar 3 curtas, bem interessante. Aí, segunda abertura, 2 pessoas. Bom, terceira abertura, 3 pessoas. E, assim, as pessoas viviam dó de mim. Tá? E a quarta, vamos dar pipoca, aí já tem 5 pessoas. A quinta, vamos dar açaí também na hora do almoço, 7 pessoas. Mas aí a gente vê, sabe? Aí, no próprio Hub, gente, que nós temos quase 1000 pessoas, a gente tem tudo bem, puff, espaço para descanso, a gente divulga e tudo, e a pessoa só quer reclamar. Pode falar. De graça. Isso, não, agora não vou fazer nada de graça. Não, agora tudo. Nós vamos cobrar 10, é isso mesmo. E, assim, não, e no Simpla, quantos ingressos retirados? 70. 70 ingressos retirados. Né? E aí a gente parte, eu acho, dessa questão, sabe, Gabriel, assim, de cultura. Né? A gente tem que, graças a Deus, as minhas meninas, desde pequenininho, era assim, desafio de todo final de semana conhecer 2 museus, desafio de ir no cinema, desafio de crítica, de criticar o cinema. A gente tem que embutir isso. Né? Acho que talvez o nosso visual, graças a Deus, acabamos de ganhar um prêmio, né, que algumas pessoas não valorizam, talvez politicamente, pelo prêmio que nós ganhamos, mas como isso foi importante para a gente, né? Importante para as crianças. No dia que saiu o prêmio, eu lembro que estava no carnaval, lá em casa eu fiz carnajapa, vesti de rosa, daquela, como que chama? Aquela anime rosa, meu marido de japonês.
juntamos a família para assistir o resultado aí do filme e postamos, e lá em casa mais de 50 pessoas, era em plena segunda-feira de carnaval, a gente chamou de Carnajapa, meu marido fazendo japonês, e eu lá, e todo mundo entusiasmado para esperar. E minhas meninas também entusiasmadas, por quê? Porque desde pequena a gente tenta embutir essa questão do audiovisual, da cultura, das exposições, de visitar museu. Aqui é um espaço que vai ser museu. Como é difícil a gente conseguir exposições aqui, gente. Quando se fala de cultura, quando fala em indústrias criativas, se a gente compara com outros países, ser um músico aqui, um músico daqui, gente, é bico. Pergunta, qual a sua profissão? Ah, eu toco violão. Tá bom, mas o que você faz? É como se ele, a música não fosse uma profissão dele. Já, se ele vai para fora, ele ganha igual um engenheiro. Ele ganha igual um dentista, um músico. Então, a gente criou esse hub para a gente criar debates, para a gente criar ações, mas a gente não desiste. Não estou desistindo do Cine P7, não desistimos de nenhuma ações que a gente faz. Aqui a gente disponibiliza esse espaço para a indústria criativa utilizar com arte, cultura, tecnologia e inovação. A gente fala que a gente quer respirar os dois e nós estamos plantando uma sementinha. E, se Deus quiser, daqui a uns anos, a gente vai olhar para esse prédio e vai falar assim, não, ali surgiu várias ações, nós conseguimos mudar, não só, a gente está aqui também para ajudar na revitalização desse centro, a gente tem grupos para a gente criar mais área gastronômica, para a gente criar mais segurança, criar mais movimento, criar habitação nesse centro, a gente está aqui para isso, acreditando, a gente hora nenhuma a gente desacredita, e a gente chama a atenção da gente também, Gabriel? Esses dias a gente reclamando, fizemos grupo com a prefeitura, da sujeira daqui da frente. Aí, na hora que eu estou tirando foto aqui do lixo que estão jogando em frente à árvore, quando eu vejo uma faxineira do P7, sai do P7, vai lá, joga o lixo na árvore. Gente, eu estou reclamando da prefeitura, mas o que mais que eu estou fazendo? O que o P7 também está fazendo? Ações estão poucas. Se ela está julgando, alguma coisa errada está acontecendo, ou falta de treinamento, ou falta de recolhimento, ou não está tendo capacidade do nosso lixo, ela pega e coloca lá fora. Então, a gente está aqui para transformar. E eu queria te fazer uma última pergunta, que a gente tem um pouco tempo, aproveitando do seu lado magnífico político e do audiovisual. Qual que você acha, Gabriel, que é o maior gargalo, vai ser a maior inovação, esta questão da inteligência artificial ligada ao audiovisual, ligada à política? Sendo em fake news, como que prejudica, ou sendo lado positivo, conseguir, hoje em dia, ir para mais longe do que a gente faz, expandir mais o trabalho de um político, ou também na hora de uma eleição, você ser prejudicado por uma fake news, que uma pessoa, num audiovisual, num aplicativo, fez um vídeo fake com sua fala e, querendo ou não, você perdeu diversos votos. Qual a sua opinião em relação ao audiovisual, eleição, política, inteligência artificial? Bom, na eleição, a única coisa que eu tive, alguém falou, tem um nude seu aí, circulando. Coloca o número e segue circulando, é 15, entendeu? Vai não sei o quê e tal. Esse negócio de campanha não tem muito o que você faça de ficar chorando, não. É lidar com a realidade. Se a gente tem hoje inteligência artificial, WhatsApp, no passado era papelzinho sendo jogado na rua, não me incomoda. E tem uma legislação também, a pessoa que quiser ficar usando os métodos de campanha a partir da mentira, acaba pagando, sim, por isso. Sabe? A justiça eleitoral ela é bem célere quando o assunto é eleição. Então, se a pessoa... Por exemplo, eu gosto muito, estou com um quadro agora na Band, chama Mudar é Possível. Aí eu chego aqui... Mudar é o quê? Repete para a gente. Mudar é possível. É impossível? É possível, é possível. Senão não ia ter o quadro. Eu estava escutando. Mudar é possível. É possível. Mudar é impossível, gente. Então, valeu. Essa foi minha participação aqui na Band. Não, o que acontece? Eu chego tipo aqui na Praça 7, então mostro ali, tipo aquele canteiro central. Vou lá com o meu celular, fotografo, e aí, aqui, antes era não era assim, Você tinha... Carro passando. Não, era muito bonito isso aqui, porque, na verdade, você não tinha essa noção de que aqui é meu, pedestre, calçada, ali é dos carros.
era uma coisa só, porque o valorizado era o pedestre. Então, o veículo que você tinha era o bonde, né? Era o VLT daquela época. Então, ali onde está o carro da polícia, tinha uma grande estação que entravam os bondes, um de cada lado assim, e eles rodeavam a Praça 7 numa espécie de rotunda. Tinha um grande trilho de bondes que ficava aqui, como se fosse uma mesa, em que eles circulavam para escolher por onde eles iam. Amazonas, tal, tal, tal. E aí era muito lotada a praça de gente caminhando, e os espaços da estação, a turma usava para fazer foto. Né? O foto, na hora que eles ficam gritando aqui, já tinha, naquele momento, que era uma espécie de lambe-lambe. Então, assim, eu defendo que a gente, assim como outras cidades do planeta, retire uma quantidade absurda de ônibus, carro da avenida e substitua isso, obviamente, por um transporte mais limpo, o VLT. Só que, na hora que você fala com um cidadão de Belo Horizonte que você quer botar um VLT na Afonso Pena, você tem dois desafios. O primeiro é o custo, a obra e tal. Esse é fácil, é de letra, de tirar. O desafio mais difícil é porque o Belo Horizontino típico vai falar: isso não é possível, isso não existe. E assim, sendo que várias outras cidades mais pobres, mais complexas, conseguiram fazer. Então, assim, a ideia de mostrar como seria é muito importante. Então, eu não fico vendo a inteligência artificial, a transformação, como problema, eu vejo como solução. Então, eu pego ali a Afonso Pena e faço assim: oi, chat, tudo bem? Por gentileza, transforme esta avenida numa avenida que tenha trilhos, você tem que ser bem didático com o sujeito, para botar tal, tal. Aí a primeira coisa que ele faz para você, né, é completamente o que você não pediu. Mas depois de 4 tentativas, está lá a Avenida Afonso Pena, com o VLT passando, e você consegue mostrar para a pessoa o que você quer fazer ali. Outra coisa, por exemplo, quando eu vejo o complexo da Lagoinha, sabe aquele que tem ali? É horroroso, né? Vocês já andaram por debaixo do complexo da Lagoinha, assim, tentaram atravessar do centro para o Bonfim? Eu não. Tem 3 amigos que tentaram, eu sinto muitas saudades deles, eles por ali ficaram. É tipo a caverna do Dagão de Belo Horizonte, você entra ali e não sabe. E eu defendo que aquilo tudo seja demolido para você passar, né, com os túneis embaixo, ter um grande parque e tal. Aí você fala um negócio desse, a pessoa diz o quê? Impossível. Sendo que Barcelona, Madrid, Boston, várias cidades do planeta já resolveram esse erro que estava ali. Então, assim, o audiovisual ele tem um papel muito incrível quando o assunto é política, porque você pode mostrar para as pessoas como seria, né? Hoje o audiovisual ele está sendo muito utilizado. Eu sou professor na Dom Helder, na UniBH, na Milton Campos, e uso muito o audiovisual porque eu dou aula de planejamento urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e dou aula de Teoria Geral do Estado, Sociedade, Cultura e Diversidade e Estado de Direito e Política nas faculdades de Direito. E, recentemente, estava dando aula de partido político, né? E mostrando o quanto que os partidos políticos se aproveitaram do audiovisual ao longo da história. Então, Leni Riefenstahl, né? Não sei se pronunciei corretamente, mas era a queridinha do Adolf, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nazismo se aproveitou do audiovisual com poucas forças políticas no planeta, né? Idem fascismo. O audiovisual ele não tem lado, ele é uma ferramenta. E, atualmente, o audiovisual é a maior ferramenta política que existe no Brasil. Eu vejo forças políticas que se aproveitam muito do audiovisual, deixando de lado conteúdo, verdade, fatos, né? E eu vejo uma dificuldade muito grande de políticos moderados, que têm ideia, que têm bom senso, de conseguir utilizar o audiovisual para concorrer com a galera. Eu diria que esse é o grande desafio hoje do audiovisual na política. Se você faz um vídeo de 15, 30 segundos, 45 segundos, achincalhando alguém, atacando alguém,
não nem sempre com a verdade, com as coisas. É incrível como esse conteúdo pode ser compartilhado, porque ele utiliza essa rede já pré-montada de ódio e da vontade das pessoas de compartilhar aquilo que lhes satisfaz o fígado. Mas, se você quer discutir a proposição de um modelo novo de mobilidade, de um sistema de retrofit em prédio, de requalificação do hipercentro, de sistema de drenagem, de soluções para parques, aí falta charme e borogodó para os políticos moderados. Eu diria que os políticos moderados no Brasil hoje, eles sofrem muito de uma ausência de tempero, né? Eles têm lado, eles têm ideias, mas eles encontram o audiovisual como grande cavalo de batalha de outras ideias em geral. Então, eu diria que o grande desafio hoje é tentar utilizar o audiovisual para quebrar um sistema político, não só no Brasil, mas no mundo, que utiliza um formato de mensagens muito curtas, muito violentas, para transmitir poder e voto. E quem não está nessa corrente ainda não identificou exatamente a ferramenta. Para fechar, duas coisas, então, de conclusão daquela primeira mensagem que eu falei para vocês, e eu falo aqui muito sentindo que eu estou com colegas profissionais e me lembrando o que foi a minha vida como estudante da publicidade e propaganda da PUC Minas. Eu fiz publicidade e propaganda de 2005 a 2008, no prédio 13, lá da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC. Você também? Glória Gomide, toda uma fauna de professores incríveis. Albino. E a única matéria que eu tive sobre internet era banner. Meu professor me ensinou banner e pop-up. Era como se aprendia que você ia utilizar internet nos anos 2005, 2008. E a minha tese de conclusão de curso, naquele momento, já era a campanha do Obama. E como o Obama estava usando o audiovisual e as mídias sociais para fazer campanha americana, né? Primeiro, então, conclusão, é que a gente precisa de criar aqui em Belo Horizonte, Bruno, Gustavo, o espaço que vai preparar o profissional atual. Porque a academia ela vai estar sempre um passo atrás. Parabéns, então, por esse espaço aqui. Porque a academia, o cara que está se formando lá, prédio 13, né, do lado tem o 42, salvo engano, onde eu fazia os laboratórios, chroma key, vídeo, edição, está sempre um passo atrás do que está acontecendo no mercado, no planeta e tudo mais. Então, eu acho que é um papel de vocês, enquanto associação, eu participo, né, de algumas associações, preparar a si próprios e vou chamar de molecada, com um tom meio tio, que está vindo da universidade despreparada. E certamente vão ter um diploma, mas vocês que estão contratando a galera para trabalhar, percebem que a pessoa chega ali sem o ritmo, né? Então, a preocupação de vocês, enquanto associação, de se renovar, se requalificar e já abarcar muita gente, bate com aquele primeiro recado que eu dei de atualidade. E o segundo, para fechar aqui, se vocês são profissionais de audiovisual, não se contentem em ser apenas especialistas nisso. Não se bitolem, não se limitem, não se reduzam a editar no Final, sei lá como é que chama hoje, Final Cut, Adobe Premiere e qualquer outra coisa que tem aí. É muito legal quando um profissional de audiovisual entende de música, de gastronomia, de arquitetura e urbanismo, de planejamento urbano, de direito, de história, de filosofia, de sociologia. Nós estamos num mundo em que a especialização virou um fetiche. Eu não gosto disso. Eu gosto de ser um professor que entra em sala de aula e quando o aluno pergunta, parará, opa, isso daqui eu tiro um livrinho de uma outra sessão aqui, abre, está aqui. Se vocês são mais universalistas, e eu sou radicalmente contrário ao que está acontecendo na universidade hoje, eu vejo os alunos sendo motivados o tempo inteiro para, foque, seja o especialista nesse assunto aqui,
cara entra na universidade, olha o nome da coisa, universidade, entra no portão, caminha direto para a sua sala de aula, tem ali os seus momentos de aula e sai pelo mesmo portão sem encostar em alunos de outro curso, sem invadir um lugar fundamental chamado biblioteca. É uma tecnologia incrível, gente. Você vira a primeira parte e tem um conteúdo aqui, assim, ó. Aí você pode pegar e, ó, vira de novo. Pode voltar. E volta. É surreal. E você vai fazendo isso sucessivamente. Experimentem. É um negócio assim, quando você termina, você se sente, uau, engordei. Será que tem outros? E tem outros. Então, assim, biblioteca, leitura, livro, eu gosto muito disso, mas eu vou fazer aquilo. Eu estou andando pela Afonso Pena, vi ali no Palácio das Artes, Lorenzato. Quem é esse gaiato? Um cara que construía casinhas para pessoas no Barreiro e se especializou em afrescos e começou a pintar. Nos anos 90, os quadros dele não valiam R$2.000. Hoje, se você tem um Lorenzato na sua parede, que bom para quem investiu nos anos 90, eles podem valer R$250 mil. Estão lá no Palácio das Artes. Quem foi esse cara? Quem foi o Lorenzato? Um personagem importante do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, que está agora lá no Palácio. Então, assim, sejam curiosos, deixem o conhecimento invadir vocês, porque ninguém nunca vai sofrer por saber. E nessa era de ignorância, de gente brucutu, de gente que não valoriza conhecimento e se arvora a debater tudo, eu fico impressionado com os tempos que a gente vive. As pessoas querem parecer, querem ir lá no Twitter e dar a opinião delas sobre algo que elas nunca leram. Elas se satisfazem em conseguir algumas curtidinhas, algumas compartilhadas, e não ser de verdade, e não conhecer de verdade, e não se aprofundar de verdade. Mergulhem, gente. Mergulhem porque vocês têm muito tempo, têm muita energia, têm muita capacidade de movimentar e mudar as coisas. Então, eu agradeço muito ter compartilhado esse momento aqui com vocês. Estou em casa, literalmente, daqui 2 quadras é onde eu moro. Estou sempre aqui no centro, é um espaço que eu tenho muito carinho. E ver vocês nessa construção maravilhosa de um gênio brasileiro, que é o Oscar Niemeyer, que merece ter sua fachada completamente valorizada, vista o tempo inteiro por todas as pessoas, é um orgulho para mim. É um orgulho grande para mim, estou muito feliz, e é isso. Se preparem, preparem as outras pessoas e se nudem de saber, porque isso é o melhor filme a ser registrado. Obrigado.